uma coisa, Jesus e as tradições. Por exemplo, esse erudito judeu aqui, o Geza Vermes, né, ele já faleceu, o Geza Vermes ele vai dizer, e é interessante, veja, por que eu coloquei a citação desse estudioso aqui? Isso aqui é extremamente importante, porque esse camarada aqui foi um judeu, um grande estudioso, ele morreu, ele nunca acreditou em Jesus como Messias ou com o Novo Testamento como documento. Só que, por exemplo, quando ele estuda o Novo Testamento, olha o que ele diz. Mais positivamente, a representação geral de Jesus que emerge dos evangelhos sinóticos é a de um judeu que observava as principais práticas da religião de sua nação. Então, por exemplo, muitos hoje evangélicos veem Jesus e dizem assim, Jesus rompeu, Jesus não guardava a lei, Jesus quebrou o sábado, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Mas um camarada que é judeu, que nunca acreditou em Jesus como Messias, ao ler os evangelhos, ele disse, não, quando eu leio os evangelhos, eu não vejo Jesus como um camarada que está quebrando o sábado, um camarada que está acabando com a lei. Inclusive tem um estudioso católico chamado Carmine de Santi, ele escreve um livro intitulado Liturgia Judaica, você encontra na livraria católica, na Paulus, e nesse livro Liturgia Judaica, o Carmine de Santi ele vai dizer o seguinte, que quando Jesus está debatendo com os seus colegas judeus acerca do sábado, por exemplo, ele dá o sábado de exemplo, Jesus não está acabando com o sábado, nem Jesus está querendo que o sábado deixe de ser guardado. O que ele está tentando é trazer uma nova espiritualidade, tentar trazer, reavivar a guarda do sábado entre eles, trazer uma nova ideia, mas não que o sábado deixasse de ser guardado. Então veja, nós temos estudiosos judeus que nunca acreditaram em Jesus, estudiosos católicos que ao ler o Novo Testamento, eles vão chegar na mesma conclusão, porque não tem outra conclusão para se chegar se você não forçar o texto, se você não fazer malabarismo para fugir do que o texto está dizendo, não tem outra conclusão para se chegar. Eu vou dar 2 exemplos para nós finalizarmos aqui o nosso estudo de hoje sobre leis, tradições. Uma é colher espigas no sábado. Então, vocês conhecem a famosa história que Jesus está lá andando com seus discípulos num sábado, ele passa num milharal e ele faz o quê? Ele colhe espigas no sábado. Esse estudioso judeu aqui que já faleceu, o David Flusser, ele diz o seguinte: todavia, os evangelhos sinóticos, lidos com os olhos de seus contemporâneos, ainda retratam Jesus como um judeu fiel, observador das leis. Poucas pessoas se dão conta de que nos evangelhos sinóticos, Jesus nunca é mostrado em conflito com a prática corrente da lei. A única exceção das espigas arrancadas no sábado. Com respeito a este incidente, Lucas é o mais fiel ao relatar o original. Certo sábado, e aí ele vai contando. Só que o que o David Flusser vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: por consenso geral, no sábado era permitido apanhar espigas que haviam caídos e debulhadas entre os dedos. Segundo o Rabi Yehudá, também da Galileia, era até permitido debulhá-las com as próprias mãos. Ou seja, a maioria dos rabinos da época de Jesus aceitava colher espigas no sábado, e uma minoria não. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está discutindo com um pequeno grupo de rabinos que não aceitava aquilo dali. Não é que Jesus está quebrando o sábado, não. Nessas leis que foram criadas para proteger a Torá, essas leis que foram criadas para proteger a lei, havia uma lei que dizia, alguns rabinos diziam, não colher espigas no sábado. Mas a maioria dos rabinos dizia, isso não faz a mínima diferença. Aí Jesus vai lá, seguindo a maioria dos rabinos e colhe. Aí alguns foram lá e contrariaram ele. Então isso não significa de forma alguma que Jesus quebrava o sábado. E note, David Flusser foi professor em Israel a vida inteira, nunca acreditou em Jesus como Messias e nunca acreditou no Novo Testamento. Mas ao ler o Novo Testamento, ele não consegue negar que Jesus tenha sido um judeu fiel à lei. E eu estou citando esses textos aqui para mostrar para vocês que isso não é coisa de adventista. Porque às vezes a gente mostra as coisas e o pessoal diz assim, você é adventista, você fala isso porque é adventista. Todos os textos que eu citei agora, até agora, nenhum foi de adventista. Foram todos de estudiosos de outros meios. Para finalizar, o lavar as mãos. Esse daqui é bastante polêmico, né? O comer sem lavar as mãos. Sempre vem, né? Essa lei aí. O que acontece? O David Flusser falando sobre essa ocasião, essa discussão lá quando Jesus falou, né? Que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai dela que contamina o homem, né? Porque no coração...
tá a maldade, tá a concupiscência, tá os adultérios, tudo de ruim sai do coração, né? Jesus diz isso daí. Olha o que ele explica. No caso de lavar as mãos antes de uma refeição, a tradição sinótica não deve ser culpada pelo equívoco. O preceito da ablusão das mãos não fazia parte do ensino, né, escrito, nem tampouco do oral. Na época de Jesus, o preceito dizia: lavar as mãos antes de uma refeição é aconselhável. A ablusão após a refeição é obrigatória. Era obrigatório lavar a mão só depois de comer. Aí continua. Mesmo os fariseus mais fanáticos daqueles dias balançariam suas cabeças em sinal de incompreensão caso alguém tivesse afirmado que Jesus havia infringido a lei de Moisés, porque seus discípulos nem sempre lavavam suas mãos antes de comer. Então veja, o que novamente ele vai explicar? Que essa questão de lavar as mãos não era uma unanimidade, nem era uma lei. Algumas pessoas daquela época... É como você chegar na igreja adventista hoje, pegar um exemplo dos nossos dias. Tem gente que acha que pregar sem gravata é o maior pecado que existe na face da terra. Eu, particularmente, por mim, eu estaria aqui sem gravata e sem esse terno. Está um calor da miséria aqui, né? Falando português bem popular. Mas eu sei que se eu chegar aqui só de camisa para pregar, tem gente que vai achar ruim. Vai dizer assim: nossa, isso é uma heresia, isso é um grande pecado, isso está errado. Agora eu pergunto, isso é uma lei? Não. Eu pergunto, todos os adventistas pensam igual? Não. Então, se eu vir aqui e pregar sem gravata e um adventista me criticar, isso quer dizer que eu estou rompendo com a igreja adventista inteira? Obviamente que não. É o que está acontecendo. Quando Jesus colhe espigas no sábado, quando Jesus come ali com os discípulos sem lavar, quando os discípulos comem sem lavar as mãos, Jesus está discordando de uma parte das pessoas que assistiam ele. Ele não está discordando de tudo, e nem dizendo assim: pronto, agora acabou tudo, ninguém mais precisa seguir nada, né? Nós somos todos agora libertinos, vamos fazer o que dá na telha, vamos fazer o que nós queremos. Você está entendendo? Então, algumas compreensões que as pessoas chegam, ela é ilógica. Queridos, para avançar aqui, eu não vou entrar nisso aqui agora, por questão de tempo, mas para nós finalizarmos, o que nós precisamos compreender através das Sagradas Escrituras e dos estudos históricos que são feitos acerca dos temas bíblicos é que Torá é muito mais do que uma lei e de um conjunto de pode e não pode. A Torá é a instrução para a nossa vida. Deus nos instrui e orienta como um pai orienta um filho. Por quê? Porque um pai quer sempre o melhor para o seu filho. Esta Torá, ela é indivisível. Os mandamentos, eles têm cunho moral, têm cunho cerimonial. Eles são... A gente até pode usar essa divisão em 4 de forma didática, mas não podemos levar isso ao pé da letra. As 603 leis não são para todos. E Jesus nunca foi contra essas leis. Jesus, nós temos que pensar o seguinte também: Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Então, quando Jesus esteve nessa terra, ele era um homem na sua cultura, vivendo de acordo com aquilo dali. Obviamente, tinha coisa que ele discordava e tinha coisas que ele concordava. Tinha pessoas que concordavam com ele e pessoas que discordavam dele. Certo? A mesma coisa. Tinha fariseus que discordavam e fariseus que concordavam. Por exemplo, teve fariseus que salvaram a vida de Jesus. Eles chegam lá e dizem: ó, foge daqui que Herodes está chegando para te matar. Salvaram a vida de Jesus. Então, nem todos os fariseus eram inimigos de Jesus também. Nem todos eram inimigos. Tinham pessoas que concordavam com ele e pessoas que discordavam dele. E isso não muda a palavra de Deus infalível e inerrante que um dia foi entregada a Moisés. Portanto, usar tais argumentos para tentar invalidar a lei e dizer que hoje nós não precisamos seguir as instruções de Deus explícitas na Bíblia Sagrada é um erro. E como diriam por aí, é uma falácia. Nós precisamos nos atentar para a Bíblia, porque a Bíblia e as instruções de Deus, de Gênesis a Apocalipse, serão uma bênção na nossa vida.